Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso culto online. Sejam todos bem-vindos e aqui nós estamos para adorar o nosso Deus. Quero orar com você, mas ainda há tempo de você convidar os seus amigos, de você convidar a sua família, de você compartilhar este link deste culto para que outras pessoas também sejam ministradas e possam adorar o Deus poderoso nesse dia. Então faça isso agora, porque daqui a pouco nós vamos estar recebendo uma palavra poderosa para as nossas vidas, no nome de Jesus. Pai, te agradecemos, te louvamos, fala o nosso coração, o nosso espírito, abrimos o nosso coração para o Senhor entrar, para o Senhor habitar, em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia, meu Deus, onde nós possamos adorar o Deus vivo e poderoso, no nome de Jesus. Amém. Vamos todos adorar ao Senhor. Tens a vida eterna.
declarar a palavra de Deus. E Romanos diz que Ele jamais vai nos deixar e que nada pode nos separar dEle. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar
Senhor, nosso Deus. Poderoso Senhor, nosso Deus.
Amém. Glória a Deus, que tempo precioso, onde nós possamos adorar a Deus, onde nós podemos glorificar o nosso Deus, o eterno Senhor. E que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Vamos, nesse momento, clamar ao Senhor pelas nossas famílias, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas famílias diante do Senhor, nossa casa, pedimos que o Senhor esteja guardando, protegendo, nos livrando de todo mal, meu Deus, de toda praga, de toda doença, de toda enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa entrar em cada lar, meu Deus, em nome de Jesus, trazer mudança, restaurar, ó Deus, em nome de Jesus, aquele lar, meu Deus, que está, ó Deus, necessitado, está precisando, ó Deus, de algo, da presença do Senhor, está precisando, ó Deus, da intervenção do Senhor. Nós clamamos agora para que o Senhor possa entrar e habitar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus guarde a sua casa e a sua família no nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor e que Deus possa falar muito o seu coração no nome de Jesus. Queridos, nós estamos felizes porque estamos vendo com bons olhos agora o retorno aí da questão dessa volta, onde nós vamos estar saindo da situação do isolamento, no nome de Jesus, onde logo, logo também nós vamos estar fazendo os nossos cultos presenciais e vai ser muito bom, vai ser tão precioso estar juntos no nome de Jesus. Que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos abençoar e que este vírus possa ser destruído totalmente no nome de Jesus, das nossas vidas, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e de todas as nações, no nome de Jesus. E nós estamos nos programando, porque dia 20 agora já volta, né, a questão da liberação, e dia 26 já estamos programando, porque já seria o nosso primeiro culto presencial. Então, fique atento aí às nossas redes sociais, se organize, se programe para você não perder nada, porque nós vamos estar falando com vocês através das nossas redes sociais, através dos grupos de WhatsApp, através dos líderes de célula, onde eles vão estar passando maiores informações de como vai ser, como será esse culto presencial do dia 26, tá bom? Então fique atento para você não perder, porque nós vamos estar juntos no nome de Jesus. E eu quero também nesse momento dar a oportunidade de você adorar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. A palavra de Deus fala aqui em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 9, diz assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Voluntariamente eles deram ao Senhor. Que alegria nós podermos contribuir para com o reino de Deus. E hoje eu quero encorajar você também, de forma voluntária, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta na casa do Senhor. Você pode fazer isso através aqui do QR Code, você pode fazer isso através do aplicativo, fazendo a sua transferência, você pode fazer também depósitos, você pode passar na igreja e lá nós temos as maquinetas, você pode fazer também a entrega em espécie, então você pode usar da maneira, do jeito que ficar mais fácil para você estar adorando a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas, tá bom? Então vamos orar nesse momento e que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está devolvendo, que está entregando seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Que o Senhor multiplique e que o Senhor abençoe poderosamente, que eles não tenham falta, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos fazer isso agora. Está aí as nossas contas bancárias para você fazer essa transferência no nome de Jesus.
Sejam bem-vindos. Está começando o nosso informativo semanal. E se você ainda não faz parte de uma célula e deseja participar, quero lembrar que ainda está acontecendo de forma online e através de aplicativos.
Para participar é muito fácil, basta você apontar a sua câmera para este QR Code que está aparecendo aí na sua tela, selecionar a opção Quero uma célula, preencher os dados e nós entraremos em contato com você. E se você perdeu alguma parte deste culto, não se preocupe. A partir das 19 horas estará disponível em nosso canal a segunda transmissão deste culto. E logo após, ela ficará disponível em nosso canal para você assistir quantas vezes você quiser. Atenção líder, toda primeira e terceira terça-feira de cada mês está tendo em nosso Instagram, @PazBoaVista, uma live com uma palavra poderosa e de muito ensinamento. Eu conto com a sua participação. Atenção galera Difflin, dia 25 nós teremos o Difflin Start. E olha só a novidade, será presencial. Para você saber mais, nos siga nas redes sociais, @StartBoaVista. Atenção, fico muito feliz em anunciar que dia 26 voltaremos com os nossos cultos presenciais. E lógico, tomando os cuidados e todas as medidas possíveis de segurança para receber você. Mas se ainda assim você preferir assistir o culto em sua casa, fique atento que nós estaremos disponibilizando em nosso canal no YouTube a transmissão do nosso culto a partir das 19 horas. Para mais informações, nos siga nas redes sociais. E o nosso informativo vai ficando por aqui. Se você deseja ficar mais informado e por dentro de toda a nossa programação, nos siga nas redes sociais, Instagram e Facebook, Paz Boa Vista. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Agora abra o seu coração para receber uma palavra poderosa. Fique agora com o Pastor Lima. Tchau, tchau. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? É um privilégio, uma honra poder pregar o Evangelho, falar do amor de Deus nesse momento tão precioso, esse dia do Senhor, dia de domingo, dia de celebrar ao nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas que eu considero muito importantes do ministério de Jesus, do início do ministério de Jesus. E eu gostaria de começar perguntando: quantos de vocês conhecem a Constituição brasileira? Toda nação tem uma Constituição. A Constituição é um conjunto de leis que determinam quais são os nossos direitos e deveres como cidadão. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a Constituição do Reino de Deus, porque Jesus veio a esse mundo, implantou o seu reino e, como todo reino, como toda nação, ele tem uma Constituição, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero iniciar aqui fazendo uma oração primeiramente, junto com os amados, para que a gente possa entrar na palavra de Deus com o coração completamente concentrado nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesse momento o teu Espírito Santo esteja me usando para ministrar a tua palavra. Também eu oro que o Espírito Santo esteja ministrando ao coração de cada pessoa que está assistindo esse momento, participando, cultuando a Deus, para que essa palavra possa fazer diferença, mudança na vida de cada um. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a palavra dele que está sendo ministrada agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei agora há pouco, nós vamos falar aqui um pouco sobre o início do ministério de Jesus, porque tem muito a dizer para nós como cristãos. Nesse momento que nós estamos vivendo ainda, nesse isolamento social, né, sem ter cultos presenciais, sem nos juntar como deveríamos, é muito comum, nesse momento, a gente tentar fazer alguma coisa para garantir que a nossa fé continue em alta, para não desistir, para não desanimar e para não perder o foco da palavra de Deus. Eu sei que os irmãos são todos comprometidos com a palavra, vocês estudam a palavra em casa, oram, buscam a Deus, mas nunca é muito a gente animá-los e advertir sobre os princípios elementares desse reino, que é o reino de Deus. Então, Jesus começou o seu ministério
aqui em Mateus capítulo 5, mas eu quero primeiramente comentar um pouquinho sobre o capítulo 4, como esse pano de fundo dessa mensagem. Jesus tinha acabado de ser provado e aprovado num período de 40 dias de jejum e oração. Os irmãos sabem que logo após o batismo de Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado, e ele jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que no final desse tempo, de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador, então, se apresentou para oferecer uma oportunidade dele quebrar esse seu compromisso. E ofereceu pão, ofereceu fama, ofereceu riqueza fácil. E Jesus venceu as tentações, aplicando a palavra de Deus. Em todos os casos, ele disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ele disse: está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, quando ele combateu com a palavra essas tentações, a Bíblia diz que o tentador o deixou. Então, a partir desse momento, Jesus começa agora a entrar para a história, iniciando seu ministério. E a Bíblia diz que ele ficou sabendo, ou quando ele ficou sabendo que João fora preso, ele se retirou da Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, uns 50 quilômetros, 54 quilômetros aproximadamente de Nazaré para Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E essa mudança, a gente imagina que foi uma mudança estratégica, porque Nazaré era um vilarejo sem expressão, não tinha muita notícia. Tanto é que, quando um dos discípulos falaram: o Messias é de Nazaré, alguém disse: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então, essa cidade, essa vila, era uma vila muito, muito restrita e muito retirada. E Jesus mudou para Cafarnaum, que era uma cidade pequena, onde havia um porto e onde havia guardas romanos, posto de cobrança de imposto romano. Havia um mais movimento, e parece que Jesus foi para lá exatamente para começar seu ministério no lugar onde teria mais destaque, onde teria mais facilidade de expandir. E ele mudou para Cafarnaum. E daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Isso era um aviso, uma advertência para o povo de Israel, que estava vivendo deliberadamente no seu bel prazer. Eles não tinham lei. Depois que terminou o Antigo Testamento, até começar o Novo Testamento, houve um intervalo de 400 anos. E nesse período, cada um fazia o que queria, não havia lei. Então Jesus chegou dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando e vai começar agora a ter leis. Eu vou apresentar um conjunto de leis que todos terão que seguir. Então, isso era uma advertência. E a Bíblia diz, ainda nesse capítulo 4, que caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E ele disse para os dois: sigam-me, e eu farei de vocês pecadores de homens. E imediatamente ele os seguiu. Mais à frente, Jesus viu Tiago e João e chamou-os também. E eles também, deixando tudo, seguiram. E Jesus começou a percorrer aquela região, ensinando a palavra nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, e ele os curou a todos, inclusive paralíticos. E da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, multidões, numerosas multidões o seguiam. Então, olha só, aqui Jesus começou a pregar, já em Cafarnaum, uma cidade mais movimentada, onde havia mais trânsito, e começou a curar tanta gente que isso causou interesse naquela região toda. A Bíblia diz que a sua fama correu por toda a Síria. E o que acho interessante aqui, que olha só, as cidades que são mencionadas, de pessoas que vieram de lá para acompanhar Jesus, para ver Jesus, para andar com ele, foi da Galileia, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão, e mais Decápolis. Decápolis era uma região que tinha 10 cidades. Então, só aí nós contamos 14 cidades
que pessoas vieram dessas 14 cidades para seguir Jesus. Era uma multidão que não havia sinagoga que comportasse tanta gente. Por isso Jesus os levou para um monte, na encosta de um monte, aproveitando os recursos naturais da acústica, porque próximo ao monte havia os paredões que a sua voz dava lá, e o próprio sistema de acústica natural cooperava, e ele passou a ensinar aquela multidão nesse monte, e esse sermão ficou conhecido e famoso como Sermão da Montanha, onde Jesus passa a falar sobre bem-aventuranças. E é sobre esse assunto que nós vamos agora falar, porque é a constituição do reino, o início do ministério de Jesus, e eu quero já deixar claro, esclarecer que bem-aventurado significa aquele que usufrui de um estado de graça, ou seja, aquele que está tranquilo, em paz, que está vivendo, mesmo que haja tribulações, ele não é atingido. Então, bem-aventurado é você viver num estado de graça. Bem-aventurado é você ter o sobrenatural trabalhando a seu favor. Parece que as coisas todas dão certo para aquele que é bem-aventurado. Então, agora eu quero iniciar exatamente aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Alguém aí já foi ridicularizado por causa de Cristo? Alguém aí já foi alguma vez entristecido porque você é um cristão? Então, se alegre, porque a Bíblia diz que será grande a sua recompensa. Bem, Jesus começou dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que é humilde e reconhece que depende totalmente de Deus. Uma humildade de tal forma que ele reconhece que dele mesmo ele não tem nada, não pode fazer nada, então ele depende totalmente de Deus. Quem é pobre de espírito sabe que precisa demais de Deus para tudo na vida. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Jesus disse que os pobres de espírito são bem-aventurados. E como eu falei agora há pouco, bem-aventurado é aquele que tem paz, é aquele que vive tranquilo, aquele que vive num estado de espírito, significa feliz e abençoado. Portanto, ser pobre de espírito produz essa felicidade que o mundo não pode oferecer. A recompensa que os pobres de espírito recebem é o reino dos céus, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus virou nossos valores do avesso. Quando ele veio trazendo essa mensagem, bem-aventurados os pobres de espírito, ele muda aqui todo o conceito que o mundo tem sobre felicidade. Ele passa a ensinar agora uma outra forma de viver. Porque a tendência natural das pessoas é querer riqueza, poder, independência. Todos querem se tornar autossuficientes, sem depender de ninguém. Essa é a natureza humana. Esses são os valores desse mundo. As pessoas brigam, as pessoas agridem sua própria consciência e fazem coisas erradas, se corrompem porque querem riqueza, poder, independência.
Mas Jesus está dizendo que bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito. Jesus diz que o verdadeiro abençoado é o pobre de espírito. Embora a expressão reino do céu aponte para um estado elevado de vida plena, que terá seu cumprimento com a volta de Jesus, ele está dizendo aqui, fazendo uma afirmação muito interessante, porque ele começa mostrando que os seus discípulos são pessoas pecadoras, indignas, que dependem da graça de Deus para a salvação. Mesmo assim, Jesus faz uma afirmação que deixa chocado aquele povo, porque ele fala que essa frase está no tempo presente. Ele diz: deles é o reino dos céus. Embora o reino dos céus, seu cumprimento total, com todas as promessas, como eu falei agora há pouco, irá se cumprir na volta de Jesus, ele está dizendo que os pobres de espírito, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas que não tinham esperança, que dependem totalmente de Deus, ele fala, agora, nesse momento, eles já fazem parte desse reino. E isso é muito maravilhoso, porque essa humildade, essa pobreza de espírito nos faz ser mais ricos do que os ricos desse mundo, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é incapaz. Sozinho você é incapaz. No Salmos 40, versículo 17 diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Que maravilha! Ser pobre de espírito é reconhecer que é incapaz. Toda a sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Sem Ele não há vida. É por isso que nós nos debruçamos na palavra. É por isso que nós, uma vez que encontramos o Evangelho, nós abrimos mão de outros interesses e nos detemos aqui aos pés de Jesus, porque nele está a vida. A verdadeira felicidade está em Deus. Nós não vamos encontrar isso no mundo. Sabe, eu sei que tem muita gente agora, nesse período, que está ansioso para voltar a participar dos cultos presenciais, porque nós aprendemos que essa unidade que nós temos do corpo de Cristo é que nos fortalece, que nos faz viver. A vida está em Deus. Seu sustento e sua segurança estão em Deus, não no seu esforço. Ninguém pode viver bem por mais que se esforce. Se Deus não estiver com você, você não vai a lugar nenhum. Ser pobre de espírito não significa rejeitar toda a riqueza, nem viver na miséria. Por outro lado, ser pobre de bens não garante pobreza de espírito. Isso é muito interessante. Eu falei aqui que ser pobre de espírito não significa recusar bens, não querer ter sonhos, não possuir coisas. Não é nada disso que eu estou falando. Ser pobre de espírito também, aliás, ser pobre de bens não garante pobreza de espírito. Então, nem toda pessoa que é pobre de bens é pobre de espírito. Mas também, ser pobre de espírito não isenta você de possuir coisas. Muito interessante isso aqui. Ser pobre de espírito não significa se odiar, nem desprezar tudo que você é e pode conquistar em Deus. Não. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com coisas materiais, não tem nada a ver com posses nessa vida. Ser pobre de espírito, que Jesus disse que desses é o reino dos céus, é entender que tudo o que você é e alcança nessa vida vem dele. Quando você tem essa mentalidade, quando você que tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus, então você se humilha diante desse Deus e Ele te exalta. Portanto, a glória pertence a Deus, não a você. Se tudo que você tem e é pertence a Deus, então a glória deve ser dele. Como ser ou se tornar pobre de espírito nos moldes da Bíblia? Para se tornar pobre de espírito, você precisa entender a sua relação com Deus.
Você não pode ser uma pessoa que apenas ouve a palavra, que apenas pratica obras religiosas, mas não tem relação com Deus. Para ser pobre de espírito, você terá que se relacionar com Deus e se tornar humilde ao ponto de permitir que Deus molde a sua vida para você ser aquilo que Ele quer que você seja. Por isso que a expressão mais correta para alguém que se torna um cristão é entregar a sua vida a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus. Assim como Jesus, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa soberba, da prepotência, de tudo aquilo que nos impõe, que nos faz querer ser melhor do que os outros, que nos faz querer ser independentes. Jesus se esvaziou, a Bíblia diz. Olha só aqui em João capítulo 1, versículo 3, olha o que está escrito. João capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Portanto, a Bíblia diz aqui que todas as coisas estavam nele. A vida estava nele. Tudo está nele. Tudo que nós precisamos para viver está em Deus. A salvação é pela graça dele. O ar que respiramos é dele. A saúde está nele. A força de trabalho, tudo vem dele. Portanto, nós precisamos ter um coração abnegado e desprovido de soberba e de orgulho, para assumir essa postura de uma pessoa pobre de espírito, para quem está destinado ao reino dos céus. Sozinho você não consegue se salvar do seu pecado. Não há nada que você possa fazer para merecer ou para comprar sua salvação, porque você é pobre, porque você é incapaz. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Foi Ele que disse: sem mim nada podeis fazer. Somente o sacrifício de Jesus, oferecido de graça, pode nos salvar. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque está na melhor religião. Ninguém é salvo porque fez melhores obras. Ninguém é salvo porque abandonou mais o pecado. Todos somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Portanto, tudo está nele. Tudo depende dele. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos e dê glória a Ele. No Salmo 115, versículo 1, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós. Nada pertence a nós. Nenhum elogio pertence a nós. Nenhuma honra a nós. Mas tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor, que é misericordioso e que nos salva pela sua graça. Na hora da dificuldade, procure primeiro a ajuda e a orientação de Deus. E na hora da alegria, agradeça a Deus. Na hora do sucesso. Assim você se tornará uma pessoa humilde de espírito. Humildade de espírito é ter um conceito equilibrado sobre si mesmo, sem buscar honra para si. Humildade é o contrário do orgulho, da soberba. A pessoa humilde agrada a Deus. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo está dizendo: ninguém pense além do que deve pensar de si mesmo. Mas cada um pense de si mesmo conforme a fé que Deus tem dado. Porque infelizmente muitas vezes nós nos orgulhamos. A soberba ela nos agride e tenta nos levar a pensar que estamos melhores. E a Bíblia diz que nós não somos melhores coisa nenhuma. Todos nós recebemos de graça da parte de Deus a nossa salvação. A Bíblia ensina que os humildes serão honrados por Deus.
Jesus foi um grande exemplo de humildade. Ele sempre fez a vontade de Deus. Ele nunca se expôs ou nunca se impôs nas coisas. Sempre ele disse: o que eu vejo meu Pai fazer, é isso que eu faço. E em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por causa disso, por causa dessa humilhação de Jesus, uma humilhação espontânea, a Bíblia diz que por causa disso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a humildade leva a honra. A humildade faz Deus te honrar. Por isso, nunca pense sobre você mais do que deve pensar. No versículo 4 do capítulo 5, ele fala: felizes os que choram. Essa declaração, sem dúvida, soa como ridícula para o mundo atual, para essa geração. Felizes os que choram. Aquilo que o mundo mais procura evitar é chorar. Chorar representa fraqueza, rendição. E o mundo não pensa assim. A filosofia desse mundo estipula o seguinte: esqueçam as dificuldades, façam aquilo que te agrada. O mundo dá a sua opinião, faça tudo por todo o possível para ser feliz. Não aceite sofrimento. É isso que o mundo diz. A busca desenfreada pelos prazeres, pelo dinheiro, os esforços aplicados para se ter satisfação e entretenimento são expressões do grande alvo desse mundo: evitar essa ideia da necessidade de chorar e lamentar. Não obstante, o Evangelho diz: felizes os que choram. Por isso que eu falei que Jesus virou o mundo de cabeça para baixo. Os conceitos mudaram. Verdadeiramente, esses são os únicos felizes, esses que choram. Chorar pelo quê, pastor? Existe uma passagem paralela em Lucas, no capítulo 25, versículo B, aliás, Lucas 6, 25, parte B, que diz: ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ele está se referindo àquelas pessoas que hoje se sentem numa boa, que acham que estão bem, porque muitas vezes são pessoas corruptas, que estão usufruindo de bens ilegais, impróprios, adquiridos de forma imprópria, e eles nos julgam, porque eles acham que o povo de Deus é um povo que não está aproveitando as coisas desse mundo, e eles acham que nós somos tristes e derrotados, e eles estão aí se alegrando. A Bíblia diz: ai daqueles que agora riem, porque eles vão chorar. Chorar pelo quê? Chorar pelos seus pecados, chorar de arrependimento, chorar de misericórdia pelos que sofrem, chorar de amor por Deus. Qual foi a última vez que os seus olhos ficaram molhados por causa dos seus pecados? Você lamentar diante de Deus: eu não queria ter feito isso, por que eu caí nesse erro? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus, dizendo: eu me retrato agora, eu renuncio agora a esse pecado, eu quero mudar de vida? Qual foi a última vez que você chorou porque você soube que pessoas estavam precisando de alguma coisa e você não estava podendo fazer, e você queria tanto ajudar? Qual foi a última vez que você chorou por amor a Deus, de amor, de alegria? Felizes os que choram. Em Isaías, no capítulo 61, Jesus disse, o Isaías escreveu e Jesus repetiu isso quando ele veio: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração.
Só chora quem é quebrantado. E quem é quebrantado e chora, tem Deus como seu consolo. A Bíblia diz que Ele mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se você está passando lutas nessa vida para ser fiel a Deus, saiba que Deus está vendo o seu sofrimento, a sua luta, e Ele irá te recompensar. E no versículo 5, bem-aventurados os mansos, aqueles que não entram em conflitos para defender seus próprios interesses. Deus defende a causa deles. Bem-aventurados esses aqui, mansos, pessoas que não brigam para defender suas causas, entregam a Deus e Ele os defende. No versículo 6 fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que justiça é esta? Irmãos, na minha opinião, a maior injustiça que pode haver é alguém viver nessa vida e morrer sem ter a oportunidade de conhecer e de experimentar a salvação em Cristo, por não conhecer o Evangelho, quando há milhares de pessoas em sua volta que conhecem a palavra de Deus. O que caracteriza alguém que tem fome e sede de justiça é o seu comprometimento com a causa dos menos favorecidos, espiritual e socialmente. Ter fome e sede de justiça é ter um sentimento dentro de si, um sentimento interior que gera uma revolta santa, que te leva a tomar algumas atitudes para fazer prevalecer a vontade do Deus justo na terra. Seja através de oração incessante, seja através de você doar alimentos, doar dinheiro para ajudar na ação social, seja para você sair da sua casa e falar do Evangelho para pessoas que estão se perdendo. Isso é fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que se relacionam com as outras pessoas com um espírito perdoador e compassivo. Deus usará de misericórdia com os misericordiosos. Deus usará de misericórdia com os misericordiosos. Você tem sido misericordioso quando as pessoas te ofendem? Você tem liberado perdão facilmente? Próximo, bem-aventurança, versículo 8 diz: bem-aventurados os puros de coração. É alguém que é genuinamente justo em seu interior, que não atribui maldade aos outros, que não é maledicente. Esse é o puro de coração, o justo de coração, os limpos de coração. E o versículo 9: bem-aventurados os pacificadores. São aquelas pessoas que resolvem conflitos por meio de imediato pedido de perdão ou fazendo reparação do erro. Quem é rápido para pedir e liberar perdão. Esses são os pacificadores. Aqueles que, se tiver que se humilhar para resolver um problema, ele se humilha. Bem-aventurados os pacificadores. Em Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Todo o possível. E para concluir, o reino do céu é composto por pessoas que possuem essas características que Jesus falou aqui. Ele está dizendo: o meu reino está sendo inaugurado e está com as portas abertas para receber todos, mas saibam que existem padrões para esse reino. Nesses dias que nós estamos vivendo isolados, será que nós estamos botando em prática esses padrões? Será que nós nos distanciamos? Ou será que precisamos hoje dizer graças a Deus que eu me mantive firme? Ou nós vamos precisar dizer: Deus, eu vou precisar dar uma volta, uma meia volta para consertar a minha vida? Eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos, convidá-los para uma reflexão. Como está a sua vida em relação a esse padrão que Jesus mostrou? Como você tem vivido nesses dias? O texto aqui de Jesus falando sobre as bem-aventuranças, começando o versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça.
Eu queria convidar você para, nesse momento, meditar na letra dessa canção. E você voltar no tempo, talvez fechar seus olhos. Talvez você dizer: Deus, nessa área eu não fui tão bom, nessa área eu deixei escapar. E você poder hoje fazer um concerto com Deus. Nesse momento eu quero convidar você que tem vivido o Evangelho, talvez tenha enfrentado dificuldades nesse momento de pandemia, talvez em algum momento você sentiu que desanimou ou que fracassou, para nós refletirmos agora na nossa vida e pedir perdão a Deus. Deus é um Deus perdoador. Nós vamos cantar uma canção e eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração. Sabe, baixe agora a sua mente, seu coração, tire de tudo quanto te perturba, te condena e sinta-se agora na presença do Deus perdoador e faça uma oração de concerto diante dele. Enquanto você ouve essa canção, deixa Deus ministrar o seu coração. Prostramos diante de Ti, ó Deus. Nos rendemos diante do Senhor. Pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de Ti. Mas estou de volta. Oh Deus, recebe o nosso clamor. Essa é a nossa oração, ó Deus. Ouve a oração do Teu povo. Nos arrependemos, Senhor. Voltamos para Ti nesse dia. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Nos curvamos diante de Ti, Senhor. Pai, nós, nesse momento, nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos que o Senhor é um Deus que conhece o nosso coração, que sabe do nosso desejo de ser fiel. Ó Deus, eu oro por tantas pessoas que nesse momento estão arrependidas, porque vacilaram, porque talvez deram um passo fora do caminho esses dias, mas agora nós estamos voltando ao Senhor, e eu oro por cada um deles, pedindo que a Tua misericórdia os alcance nesse momento. Nos entregamos a Ti, Senhor, pedimos perdão, queremos voltar, meu Deus, à inocência, queremos voltar àquela intimidade que nós tínhamos contigo, e nós tomamos posse disso hoje, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida um concerto do Senhor, o sim de Deus. Eu declaro sobre a sua vida a bênção da prosperidade espiritual que Deus está providenciando para você agora. Ele te aceita, Ele te conserta, Ele te dá uma nova chance, Ele te levanta, porque Ele é o Deus que levanta o caído, Ele é o Deus que abençoa o seu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que a nossa fé está renovada em Deus. Eu declaro que aqueles que estavam andando tristes, derrotados, podem cantar de alegria e celebrar na sua vida, porque Deus restaurou a sua sorte nesses dias. Eu quero também, antes de encerrar esse culto, oferecer a oportunidade para você que talvez fez essa oração agora, querendo se consertar diante de Deus, e você talvez nem converteu ainda, talvez você nem tinha feito uma decisão porque você não conhecia a palavra, mas hoje você quer. Eu quero te convidar a fazer essa oração especial comigo agora.
Diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu entrego a minha vida a Ti e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje, eu vou seguir o Senhor Jesus por toda a minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, para todo sempre. Amém e amém. Eu estou muito feliz com essa decisão que você acabou de tomar. E eu te convido a entrar em contato com esses números que estão aqui na frente, do WhatsApp também. Você pode usar o QR Code e entrar em contato conosco e se agregar a essa família de Deus em Boa Vista. Que Deus te abençoe grandemente. Nós teremos o prazer de caminhar juntos. E que a graça do Senhor Jesus esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, que bênção, glória a Deus. Então, se você está tomando essa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, queremos entrar em contato com você. Estamos muito felizes de receber você conosco no corpo de Cristo. Você pode entrar em contato conosco através aqui do QR Code e também você pode fazer isso também através aqui do WhatsApp, porque nós queremos incluir você, receber você, abraçar você e apoiar você nesta decisão. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E também você pode fazer isso, pedido de oração, se você quer participar de uma célula, também através do nosso QR Code aqui, tá bom? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Talvez essa palavra falou muito o seu coração. Então, e você pensou em alguém, pensou num familiar, num amigo, que seria muito importante dele ouvir essa palavra. Então, você compartilhe com ele, para que ele também seja abençoado no nome de Jesus. Antes de encerrar, eu quero só lembrar que domingo que vem vai ser o nosso culto presencial, então fique atento aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da sua célula, entre em contato com o seu líder de célula e ele vai estar informando, passando maiores detalhes para você de como será o nosso culto no próximo domingo, tá bom? Então, quero nesse momento abençoar a sua vida e encerrar este culto. Pai, abençoa teus filhos, guarde, que você seja protegido pelo Senhor, tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, protegendo e guardando, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz, que Deus te abençoe.